Operações básicas. Adição. Vamos lá. Eu tenho a adição de números decimais 143,5 mais 1,73. Como que eu somo? Eu sempre tenho que colocar vírgula abaixo de vírgula para dar certo no final. Quando é adição e subtração, vírgula sobre vírgula. Aqui em cima não tem nada, eu vou preencher com zero. E agora é só somar naturalmente. 3 mais 0 é 3. 7 mais 5 é 12. 3 mais 1 é 4. Com o que foi do 12, 5. Esse 4 não tem nada embaixo, eu vou baixar. 1, mesma coisa, eu vou baixar. E a vírgula? A vírgula vai seguir na mesma ordem. Coloquei ela uma em cima da outra, eu vou só baixar ela aqui, naturalmente. Então, minha resposta é 145,23. Esse outro exemplo, ele tem as partes literais. O que são partes literais? É as partes que tem letra. Isso aqui vai ser muito comum quando a gente estudar equações. Então, qual é a regra para esse? É juntar as partes literais iguais e somar. O que é parte literal igual? É que tem o mesmo expoente. Esse x quadrado e esse x quadrado são iguais. Por quê? São partes literais e tem o mesmo expoente que é o 2. O x é igual a esse x, porque é uma parte literal e tem o mesmo expoente em comum, que é o 1. Então vou juntar eles aqui para ficar mais fácil de ver. 3x quadrado mais 2x quadrado mais x. Conservo minha parte literal igual, que é o x quadrado, e somo meus coeficientes. 3 mais 2 é 5, mais o x é a mesma coisa, conservo minha parte literal e somo os coeficientes. 1x mais 1x é 2. Essa é a minha resposta. Não tente somar esse 5x quadrado com esse 2x, colocando 7x ao cubo. Vai dar errado. Não é assim que faz. Soma, chegou nessa parte. Não tem mais letra igual, mais parte literal igual. Acabou a questão. Quando eu tiver essa soma de fração, eu vou pegar os meus denominadores, no caso é o 2 e o 8, e vou fatorá-los em números primos, em fatores primos. Então vamos começar com 2 aqui. O meu objetivo no MMC é chegar no 1 e no 1, ou seja, dividir todos os números para chegar no 1. Então 2 dividido por 2 é 1, já cheguei no meu primeiro objetivo. 8 dividido por 2 é 4, ainda dá por 2. 1. 4 dividido por 2 é 2, e agora divido por 2. 1, já cheguei no meu objetivo, e 2 dividido por 2 é 1, cheguei no meu objetivo. Fechou a questão aqui. O que eu faço? Multiplico os meus números primos aqui, os meus fatores primos, para saber o MMC. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, eu vou ter um novo denominador com 8, e a regra é, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 8 dividido por 2 é 4. 4 vezes 3, 12. Mais 8 dividido por 8 é 1. 1 vezes 7 é 7. Minha resposta é 19 sobre 8. Subtração com número decimal. Aqui eu tenho 464,3. Como é que eu armo ela? Vou armar vírgula abaixo de vírgula. Então, menos 25,32. Aqui em cima, quando não tem nada, eu vou completar com 0. Agora é só subtrair. 0 menos 2 não dá, vou pedir emprestado. Vai ficar 10. 10 menos 2 é 8. 3 emprestou 1, fica 2. 2 menos 3 não dá, vou pedir emprestado. Vai ficar 12. 12 menos 3 é 9. O 4, que emprestou 1, ficou 3. 3 menos 5 também não dá, vou pedir emprestado. Vai ficar 13. 13 menos 5 é 8.
Esse 6 emprestou 1, ficou 5. 5 menos 2 é 3. E esse 4 aqui que não tem nada, aqui vai ser 0. 4 menos 0 é 4. A vírgula, como é subtração, e eu já armei a vírgula corretamente, eu só vou descer ela aqui, ó. Então minha resposta, 438,98. O próximo aqui, ó. Quando tem raiz, vai funcionar da mesma forma da adição ali quando tinha uma parte literal. Quando a raiz é de mesmo índice, esse índice aqui, ó, no caso é 2, que ele não está aparecendo. Quando a raiz for igual e tiver o mesmo índice, eu posso somar ou subtrair os meus coeficientes aqui. Então vamos lá, eu vou manter a raiz e vou subtrair o 3 e o 5. Pela regra decimal, eu tenho aqui uma subtração, então eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Entre o 3 e o 5, o maior é o 5, então eu vou conservar o sinal do 5, que é o menos. Menos 5 menos 3 é 2. Então minha resposta, menos 2 raiz de 2. Agora, subtração com fração. Com fração eu vou ter que fazer o MMC. Então vamos lá. 6 e 8. O MMC deles, eu vou começar por 2. 6 dividido por 2 é 3. 8 dividido por 2 é 4. Dá por 2 ainda. O 3 não vai dar para dividir por 2, eu vou manter ele. 4 dividido por 2 é 2. Ainda dá por 2. O 3 vou manter. 2 dividido por 2 é 1. Já achei o primeiro objetivo. Vou para o segundo. Vai ser por 3. 3 dividido por 3 é 1. Logo, completei aqui todos com 1. E agora é só multiplicar os meus fatores primos. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 4, 24. Então eu vou colocar um traço maior aqui. Vou colocar meu novo denominador, 24. E aí eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 24 dividido por 6 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8, vou manter esse sinal, menos 24 dividido por 8 é 3. E 3 vezes 1 é 3. Agora é só subtrair o numerador. 8 menos 3 é 5. 5 sobre 24. Multiplicação. Vamos ver alguns exemplos aqui para dominar a multiplicação. O primeiro é com números decimais. Então eu vou pegar 35,2, vou armar aqui, vezes 1,5. Na multiplicação não é necessário deixar a vírgula abaixo de vírgula, porque a vírgula a gente vai arrumar ela no final. Então vamos multiplicar aqui. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 5, 25, com 1 que foi do 10, 26. 5 vezes 3 é 15, com 2 do 26, 17. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 3 é 3. Agora é só somar tudo isso. O 0 vai baixar, 6 mais 2 é 8, 7 mais 5 é 12, 3 mais 1 é 4, com 1 do 12, 5. Agora a vírgula. A vírgula a gente conta as casas decimais. O que são casas decimais? São todos os números que vêm após a vírgula. No caso, 35,2 tem uma casa decimal. E 1,5 também tem uma casa decimal. Resultando, duas casas decimais. Vou somar as duas casas decimais aqui. Na resposta, eu vou contar duas casas para trás, ó. 1, 2, e vou acrescentar a vírgula. Então minha resposta ficou 52,8. O 0 no final não precisa aparecer. Muitas vezes não vai aparecer esse 0. O 8 já basta.
O próximo. A gente vai ter muito na matemática essa palavrinha D. Sempre quando aparecer D na matemática, é multiplicação. Ó. Então a gente vai multiplicar direto. Isso aqui, quando se dá porcentagem, probabilidade, vai aparecer bastante isso. Então, 5 meios, D é vezes 90. Como que faz isso daqui? Eu posso, de duas maneiras. Ou multiplicar em cima e depois dividir por 2, ou dividir embaixo primeiro. Sempre é mais fácil dividir para depois multiplicar, porque aí os números ficam menor. Então, 90 dividido por 2 é 45, então eu posso simplificar aqui, que é metade. E aí vai ficar 5 vezes 45. E aí para fazer, é tranquilo, é só armar. Arma aqui do ladinho, ó, 45 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4, 20. Com 2, 22. Então a minha resposta, 225. Simples. Agora, quando os números decimais começarem por 0, 0,5, 0,6, tem duas maneiras de fazer. O 0,5 ele é especial. Ele tem uma maneira muito simples. Sempre quando algo tiver multiplicado por 0,5, a resposta é metade do número. Ou seja, eu vou dividir por 2. Vou fazer 150 dividido por 2. Fica muito mais fácil calcular a metade de um número do que multiplicar por 0,5. Como calcula essa metade? Vou pegar aqui 150, dividir por 2. Qual é o número mais próximo do 15? É o 7, né? 12 é 7, 14. Então vou colocar o 7. Vou colocar menos 14. Vai me restar 1. Esse 0 eu baixo. E qual é o número que dá 10? 2 é 5, 10. Então é 5. Dando resto 0. Então minha resposta é 75. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Simples também. Agora, outra maneira é transformar para fração. Exemplo, 80 vezes a fração de 0,6, a gente sempre vai colocar o número inteiro aqui, que é o 6. E a gente vai verificar quantas casas tem após a vírgula. Como tem uma, eu só vou acrescentar um zero. Se tivesse, por exemplo, assim, ó, 0,65, eu vou colocar 65 sobre 100. Por quê? Tem duas casas após a vírgula. Nesse caso tem uma casa só, vou colocar 10. E aí eu simplifico. Esse 10 eu corto com esse 0 e vai ficar 8 vezes 6. 8 vezes 6 é 48. Então, fechou minha resposta. 48. Sempre quando multiplicar por um número 0, alguma coisa, eu posso transformar para fração. E quando for 0,5, eu posso diretamente já dividir por 2. O resultado vai dar correto. Agora, o último bizu que tem é de corte. Muita gente se confunde nessa parte. Quando eu tenho uma multiplicação, eu posso cortar os números. Como que é esse corte? É sempre o numerador pelo denominador igual, ou eu posso dividir. Então aqui eu tenho 3. Esse 3 eu não consigo cortar com esse 2, mas eu consigo cortar com esse 3. Ah, mas não estão junto, não precisa estar junto, porque é multiplicação. Se tivesse uma adição aqui no meio, aí sim, eu não posso fazer nada. É só na multiplicação. Então esse 3 eu posso cortar com esse 3. Esse 2 está multiplicando, posso cortar com esse 2. E esse 5 eu posso cortar com esse 5 porque está multiplicando. Ou seja, esse baita número, essas três frações, o meu resultado é 1. É assim que funciona o corte. O corte só posso fazer quando tiver tudo multiplicando. Divisão. Vamos ver alguns exemplos aqui necessários para resolver qualquer questão de divisão. 9 dividido por 2. Dessa divisão aqui eu vou tirar uma fórmula, que é bastante importante. Vou armar aqui 9 dividido por 2. Meu objetivo é chegar no 9 ou no número mais próximo ao 9, menor que ele, né? Então, se eu fizer 2 vezes 5, é 10. É um número próximo de 9? Sim, só que é maior que 9, então não vai me interessar. 2 vezes 4 é 8. É um número que não é 9, porém é o mais próximo que eu tenho de 9.
Então eu vou colocar 4 aqui. 2 vezes 4 é 8. Vou subtrair do 9 para achar o meu resto. 9 menos 8 é 1. Poderia continuar dividindo? Sim. Só que meu objetivo aqui é achar um número inteiro, não achar um número decimal ali. Que fórmula é essa? Essa daqui, ó. Dividendo igual divisor vezes quociente mais resto. Ok, quem é o meu dividendo? É aquele número que está sendo dividido, é o 9. Quem é meu divisor? Aquele número que divide o dividendo, é o 2. Quem é meu quociente? Aquele número que eu multiplico para achar o meu dividendo, então é o 4. E quem é meu resto é o número que sobrou aqui, que não pode ser mais dividido pelo divisor. É o meu resto. Vai vir questões que vão, por exemplo, omitir algumas informações. Ele não vai dar o divisor, e aí vai dar o dividendo, quociente e o resto. E aí tem que achar o divisor. Ele não vai dar o resto, vai dar só as outras informações, tem que achar o resto. É basicamente isso. Sabendo dessa fórmula fica mais fácil. Se não souber, às vezes complica um pouquinho, mas dá para resolver tranquilo. Então, fórmula bem intuitiva. Agora, vamos para divisão de fração. Eu coloquei esse exemplo porque diferente da multiplicação, onde a gente pode cortar, na divisão a gente não pode fazer isso. Dá muita vontade de pegar esse 3 e simplificar com esse, né? Só que a gente não pode fazer, porque aqui é dividindo. É o sinal de divisão. Se fosse ter multiplicação, tranquilamente a gente podia cortar esse 3 com esse 3 e esse 2 com esse 8, ficando 4, dando resposta 4. Seria muito mais simples. Porém, não é. Só pode cortar quando é multiplicação. Na divisão, eu tenho que montar elas. Como assim? Vou colocar 3 meios dividido por 8 terços. E agora a regra é a seguinte: eu vou copiar a primeira, igual ela tá, 3 meios, e multiplicar pelo inverso da segunda. O que é inverso? É só trocar aqui, ó. O 3 está embaixo, ele vai passar para cima. O 8 está em cima, vai passar para baixo. Fechou. Esse é o inverso. E agora multiplicar naturalmente. 3 vezes 3 é 9, e 2 vezes 8, 16. Fechou a questão. 9 sobre 16 avos. Sempre, quando eu tiver número decimal, eu vou pegar o número decimal com mais casas decimais. No caso, 0,25, 22,5. Qual é o que tem mais casas decimais? Qual que tem mais casas após a vírgula? É o 0,25. Ou seja, eu vou multiplicar pelo número de casas do maior. Aqui tem 2, eu vou multiplicar por 100. E aqui em cima por 100 também. E aí vai me resultar isso daqui, ó. 22. Essa vírgula que estava aqui, ela vai pular 2 casas. Então 5 e 0. Ela pulou 2, ó. 1, 2. Ela pulou uma casa e não tem nada, eu vou só acrescentar o 0. 1, 2. A vírgula está aqui. A vírgula no final, ela tem em todo número. Então ela não precisa aparecer no final. Dividido. 0,25 é a mesma coisa. Multiplicar por 100 vai ser 25. Vai sair daqui a vírgula. 1, 2. Vai acabar aqui no final a vírgula. Não preciso mostrar ela. E aí a gente transformou uma divisão de número decimal para uma divisão comum. Então, só dividir agora. 2.250 dividido por 25. 2 não dá para dividir por 25. 22 não dá. Eu vou pegar o 225 e dividir por 25. Qual é o jeito mais eficiente para dividir? Eu sempre faço meio e extremo, porque aí eu consigo ter uma noção se eu estou longe ou se eu estou perto. Eu vou pegar aqui, ó, 25 e multiplicar pelo meio, que é o 5. De 2 a 9, eu vou colocar o 5. Então, 5 vezes 5 é 25.
2 vezes 5 é 10, com 2 que foi ali do 25 é 12. Ou seja, eu sei que o meu 225 está para cima do 5, então já tenho uma noção. Aí o que muito aluno faz? Ele começa a fazer 25 vezes 6, 25 vezes 7, 25 vezes 8. Isso daí vai perder um tempinho. Então eu vou direto para o extremo. Fiz o meio e aí eu sei que é para cima. Então eu vou fazer o extremo, que é o 9. 25 vezes 9. 9 vezes 5 é 45. 9 vezes 2, 18. Mais 4, 18. 19, 20, 21, 22. 225. Exatamente o que eu estou procurando. Então, 25 vezes 9 é 225. Aqui vai dar 0. E aqui eu vou baixar o 0. Qual é o número que eu multiplico 25 que dá 0? O 0. Então vai ser 25 vezes 0 igual a 0. Restando 0. Fechou minha questão. A resposta vai ser 90. Agora eu tenho mais 2 bizu aqui. Da mesma forma que a gente multiplicou lá para 0,5 de um bizu, o 5 sempre tem uns detalhes importantes que nos ajudam. Sempre, quando eu for multiplicar, dividir por 5, sempre quando eu for dividir por 5, é a mesma coisa que multiplicar por 2 e cortar uma vírgula. Como assim? Ó, 37 dividido por 5 é a mesma coisa que eu multiplicar 37 vezes 2 e no final tirar uma casa decimal. 37 vezes 2 é 74 e coloco uma vírgula, 7,4. Essa é a minha resposta. É simples. Eu dobro o número de cima e coloco uma casa decimal. 122 dividido por 5, eu vou dobrar. Vai dar 244 e coloco uma vírgula, 24,4. Desse jeito fica muito mais fácil de dividir por 5. Sempre quando for dividir por 5, multiplica por 2 em cima e coloca uma vírgula no final. Só isso. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Tenho certeza que vocês aprenderam bastante. Se você gostou dessa aula, inscreva-se no canal. Siga no Instagram Tríade Científica. Estarei postando bastante conteúdo, bastante questão dos principais concursos das principais bancas. É isso. Vamos junto. Grande abraço. Fiquem com Deus.